Uma coleção que iniciou para comemorar os 10 anos da publicação da obra-prima de Mike Mignola, mas que serviu para republicar e organizar, ao menos um pouco, a história do Hellboy. Hellboy Edição Histórica foi a primeira tentativa de republicar as histórias do Vermeion de forma organizada. Mas como nem lá fora saía com frequência e com uma linha cronológica como dos super-heróis, não era um trabalho muito fácil. Mas como todo bom fã do Hellboy e do Mignola bem sabe, o autor saía fazendo as histórias conforme sua vontade, sem periodicidade fixa e com a cronologia não sendo bem o foco. Então meio que desde sempre foi complicado de organizar a ordem de leitura. Sempre indico o vídeo do canal Batatinha Comics que tem um baita guia. Então tivemos histórias mais longas, separadas em capítulos, sendo intercaladas com histórias curtas, mas que mostram momentos importantes da trajetória do Hellboy. Aqui nesta coleção tem a maior parte das histórias que valem do Hellboy. Daí você pode se perguntar, como assim o que vale? Tem coisa que não vale? E na verdade verdadeira tudo parte de um princípio básico. Mignola começou a fazer as histórias do Hellboy para se divertir e desenhar o que mais gostava. Além dele pegar gosto pela brincadeira, descobriu que era algo tão bom que começou a ficar famoso ao ponto de chamar a atenção de Hollywood. Então não foi algo extremamente planejado. Claro que Mignola tinha sim algumas ideias de sequências e de onde queria chegar, mas foi inserindo outras ideias que vinha surgindo e isso se transformava em mais histórias. Além disso, começou a explorar também os personagens de apoio, dando vida a publicações do BPDP e de outros personagens corriqueiros como Abe Sapien. Resumindo, hoje existe o chamado Mignolaverso, que expande os personagens em volta do próprio Hellboy, mas dentro deste universo, tem uma espécie de linha do tempo exclusiva do Hellboy, focada na trajetória dele e suas consequências diretas, assim como Mignola abriu outras linhas explorando personagens próximos dele e até de alguns que apareceram rapidamente em alguma história, tendo ou não papel importante. Mas para complicar um pouco mais, Mignola abriu uma outra linha de histórias do próprio Hellboy, esta contando o que é chamado de histórias do passado. Então temos a linha principal, que é o que vem nesta coleção, que Mignola contou o que queria do Vermeion que vai desde o surgimento do Hellboy na Terra até sua morte. E para poder continuar fazendo histórias dele, acaba situando no passado. Algo que mesmo na linha principal já havia feito, onde eram citados alguns casos e tempos depois criava a história com aqueles acontecimentos. E então pode ser que eu tenha deixado alguém confuso e até pareça incentivar a desistência de acompanhar, mas a verdade é que foi uma pseudo-confusão para acompanhar na época mesmo. Hoje tá facinho. E as histórias são boas também por ter a leveza de não ter a rigidez de uma cronologia certinha. O importante é que mais cedo ou mais tarde as pontas vão sendo amarradas, com tudo fazendo sentido e que formam um material excelente e que recompensa qualquer esforço. Então nesta coleção aqui tem de tudo um pouco, mas não tem tudo. Temos as primeiras histórias, com o famigerado projeto Ragnarok encabeçado por Rasputin e conjurando o demônio, mas vindo um menino demônio, em outro local que não o que eles estavam esperando e sendo encontrado por um grupo de médiums, para depois ser adotado pelo professor Brutenholm e então fazer parte do Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. Tem as idas e vindas de Rasputin e uns outros inimigos. Alguns crossovers do Hellboy com outros personagens, alguns de outras editoras. Muitas histórias importantes e a coleção foi até o ponto que Mignola de fato engrenou a sequência que levaria o Hellboy de volta ao inferno. Assim, esta coleção se encerra antes destes eventos. Junto de outros encadernados que saíram em paralelo e outros que saíram depois, acaba ficando com todas as histórias do Hellboy enquanto vivo. Os roteiros foram do próprio Mike Mignola que fez também a maioria das artes.
Contou com vários artistas quando acumulou trabalho, os mais frequentes nesta coleção foram Richard Corben e Duncan Fegredo, mas tem mais uns tantos. Publicação da Mitos Editora que, como falado, iniciou a coleção como comemoração, mas que um dia alcançou as publicações inéditas. Ao todo foram 11 volumes que saíram entre maio de 2008 e março de 2020. Muita coisa já havia saído em minisséries ou encadernados e quase tudo que saiu aqui foi republicado mais recentemente nos ônibus do Hellboy números 1 e 2 e alguma coisa nos 2 ônibus de histórias curtas.